Pense de novo. O Poder de Saber o que Você Não Sabe, por Adam Grant. Tradução Carolina Simer, editora assistente, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido e tenham gostado deste livro, adquiram-no. Caso gostem do meu trabalho e queiram fazer parte dele e auxiliá-lo, doe centavos. Centavos serão muito bem-vindos. Se cada um contribuísse com centavos a cada leitura, bom, seria algo maravilhoso, não é mesmo? Então, caso você queira, há o meu Pix, há também o Vaquinha e o Apoia-se, enquanto links no descritivo. Também é possível fazer como José e nos comprar um livro, ou vários livros, que me chegarão através da lista de desejos da Amazon, para que sejam gravados. Mais uma vez, muito obrigada, José, por este livro. Foi uma bela caminhada. Agora estamos no epílogo. Antes de começarmos, peço também, por favor, que curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal, porque tudo isso faz diferença em termos de engajamento. Muitíssimo obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Epílogo. Eis o nosso derradeiro final. Após o epílogo ainda tem as ações de impacto que eu lerei. E deixo dito que o epílogo ele é muito interessante porque ele é editado de maneira que a forma como é colocado, que tem grifos e alteração de se formatar. Então a diferença na formatação de um ponto para outro, de um parágrafo para outro, enfim, de uma parte do texto para outra, nos traz uma imersão que somente vendo o livro será possível compreender e contemplar, obviamente. Eu não tenho como passar isso a vocês que escutam. Contudo, eu lerei os comentários, porque ele foi feito com vários comentários ao lado em relação aos trechos, e não sei se ficará confuso ler esses comentários junto ao texto, mas farei o meu melhor e os colocarei porque eles são muito interessantes em relação ao que se traz aqui. Então, uma boa escuta mais uma vez. Aquilo em que eu acredito é um processo, não um objetivo. Emma Goldman.
Minha parte favorita de livros de ficção sempre foi o final. Desde que me entendo por gente, não importava se eu devorava uma ficção científica como O Jogo do Exterminador ou um suspense de The West Game, O Jogo de Westin. A reviravolta na conclusão não era apenas a melhor parte da história, ela transformava tudo, me fazendo repensar cada vírgula que tinha lido. Acho que a pessoa que melhor capturou esse absurdo foi o humorista Richard Brautigan. Abre aspas. Para expressar uma necessidade humana, eu sempre quis escrever um livro que terminasse com a palavra maionese. Fecha aspas. A frase aparece no penúltimo capítulo de um livro, e para a alegria de todos, ele concluiu o texto com a palavra, mas a escreveu com uma letra errada, de propósito, para privar o leitor dessa conclusão. Outra necessidade humana ainda em aberto. No entanto, nunca gostei de conclusões nos textos que tratam de ideias. O último capítulo não pode ser o fim? É um livro e não um trabalho de escola. Se eu tivesse mais alguma coisa para falar, já teria falado. O que mais me incomoda em uma conclusão é o caráter de encerramento. Se um assunto é importante a ponto de ganhar um livro inteiro, não deveria acabar. Ele merece um final aberto. Esse é um desafio inerente desta obra. Não quero que a conclusão encerre nada. Quero que o meu pensamento continue evoluindo. Para simbolizar essa continuidade, decidi que o epílogo seria uma página em branco. Literalmente. Minha rede desafiadora rejeitou o conceito por unanimidade. 2 dos meus alunos mais observadores me convenceram de que, apesar de a conclusão representar um ponto final para mim, enquanto escritor, ela seria um ponto de partida para você, enquanto leitor, uma plataforma para novos pensamentos e uma ponte para novas conversas. Então, eles apresentaram uma forma de honrar o espírito do livro. Eu podia seguir a ideia dos pensamentos de Ron Berger e mostrar parte do meu pensamento da conclusão, indo de um rascunho para o outro. Eu adorei a ideia. Antes, cogitei mostrar minhas revisões ao longo do livro, mas não quis fazer você passar por esse sofrimento. Uma leitura arrastada por ideias mal formuladas e hipóteses falsas não seria uma boa forma de empregar seu tempo. E mesmo que você adore Hamilton, provavelmente não teria gostado do primeiro esboço do roteiro. É muito mais divertido interagir com o resultado do repensamento do que com o processo. Para um livro sobre repensamento, me pareceu deliciosamente metalinguístico. Tipo o livro de mesa de centro de Seinfeld sobre mesas de centro, ou aquela vez que Ryan Gosling usou uma camisa com uma foto do Macaulay Culkin e depois Macaulay Culkin o superou usando uma camisa com a foto de Ryan Gosling usando essa camisa. A conclusão parecia o lugar perfeito para ilustrar alguns momentos cruciais do repensamento. Mas eu ainda não sabia sobre o que falar. Excêntrico demais. Meus primeiros leitores querem mais seriedade. Vários comentaram que hoje em dia lidam com divergências de um jeito diferente. Quando confrontam informações que desafiam suas opiniões em vez de rejeitá-las ou refletir sobre elas com má vontade, eles aproveitam a oportunidade de aprender algo novo. Talvez eu devesse repensar isso. Voltei para minha rede desafiadora, que sugeriu outra maneira de sintetizar os temas principais e dar uma atualização sobre o que estou repensando agora. A primeira coisa em que pensei foi um momento no processo de verificação de informações quando descobri que cientistas revisaram seu repensamento, sobre a suposta plumagem da família Tiranossauro. Se você imaginou um Tyrannosaurus Rex cheio de penas no capítulo 1, foi também o que aconteceu comigo. Mas o consenso atual é que, no geral, eles eram cobertos de escamas. Caso essa notícia tenha sido desanimadora, por favor, vá até o sumário e procure o capítulo A Alegria de Estar Errado. Na verdade, tenho boas notícias. Existe outro tiranossauro, o Eutyrannus, que, de acordo com descobertas, provavelmente era coberto de penas vibrantes para diminuir a temperatura do corpo. A rede desafiadora disse que atualizar uma mera curiosidade do livro seria trivial demais.
Ultimamente, ando pensando de novo sobre como ocorre o repensamento. Por milhares de anos, muito do que as pessoas repensavam se dava de modo invisível pelos grupos ao longo do tempo. Antes da prensa móvel, boa parte do nosso conhecimento era transmitida oralmente. A história humana era uma longa brincadeira de telefone sem fio em que cada transmissor lembrava e passava adiante as informações de forma diferente, e os emissores da mensagem original não tinham como confirmar se o relato havia mudado. Quando uma história atravessava um território, podia ter sido completamente reimaginada pelo caminho, sem ninguém saber. Conforme mais informações começaram a ser registradas em livros e depois em jornais, foi se tornando possível rastrear as diferentes formas como o conhecimento e as crenças evoluem. Hoje, apesar de termos acesso a todas as alterações feitas na Wikipédia, as pessoas que fazem essas mudanças acabam travando guerras de edição, recusando-se a aceitar que o outro estava certo e elas erradas. Codificar o conhecimento pode ter nos ajudado a rastreá-lo, porém, não foi garantia de que abríssemos nossa mente. Muitos grandes pensadores argumentaram que o repensamento é tarefa para cada geração, não para cada pessoa, mesmo na ciência. É como o famoso físico Max Planck disse, abre aspas, uma nova verdade científica é superior não por convencer seus oponentes e fazê-los enxergar a luz, mas porque seus oponentes morrem, e uma nova geração cresce já familiarizada com ela. Fecha aspas. Por essa perspectiva, as gerações acabam mais rápido do que as pessoas mudam de ideia. O método científico pode ser rastreado por vários milênios, remontando pelo menos até Aristóteles e os gregos antigos. Sendo assim, fiquei surpreso ao descobrir que a palavra scientist é relativamente recente. Só foi surgir em 1833. Por séculos não havia um termo geral para pessoas cuja profissão é descobrir conhecimento desenvolvendo hipóteses, criando experimentos e coletando dados. Espero que não esperemos tanto tempo para reconhecer que essa forma de pensar se aplica a todos os tipos de trabalho e de vida. Mesmo enquanto este livro segue para a gráfica, continuo repensando. Ao defender o pensamento dos cientistas, algo me incomodou. Não sei se dediquei menos tempo do que deveria a situações em que é produtivo pregar, argumentar e fazer política. Quando se trata de repensar nossas próprias visões, o peso das evidências favorece o modo cientista como aquele que nos dá mais possibilidades. Uma grande questão em aberto relativa a este ponto é: quando o repensamento deve parar? Qual seria o limite? Acredito que a resposta para isso seja diferente para cada pessoa em cada situação, mas sinto que a maioria funciona de forma extrema. Os dados mais relevantes que encontrei estão no capítulo 3, sobre os superanalistas. Eles atualizam suas previsões em uma média de 4 vezes por questão, em vez de 2 vezes por questão. Isso sugere que não é necessário repensar demais para colher os benefícios e que os efeitos colaterais são mínimos. Repensar nem sempre significa mudar de ideia. Assim como os alunos revisando suas respostas nas provas, mesmo que decidamos não trocar de crença ou decisão, ainda saberemos que refletimos com cuidado sobre o assunto. Porém, o modo ideal fica menos claro quando se trata de abrir a cabeça dos outros. Tentei capturar as nuances no valor de cada abordagem, explorando como a pregação pode ser eficiente em debates com pessoas receptivas ao nosso ponto de vista ou com as que não têm interesse pelo assunto. A argumentação de modo advogado é ouvida por plateias que não desejam estar no controle da situação. E a simplicidade pode persuadir nossa tribo política. Porém, mesmo depois de revisar esses pontos, eu ainda não sabia se tinha feito o suficiente para qualificar meu argumento. Então veio a pandemia do coronavírus e fiquei curioso em observar como os líderes se comunicam durante crises, como eles transmitem às pessoas segurança no presente e esperança para o futuro. Pregar as virtudes de seus planos e argumentar contra propostas alternativas poderia reduzir os níveis de incerteza. Fazer política pode reunir sua base em torno de objetivos compartilhados. Para mim,
O exemplo mais interessante veio do governador de Nova York. Em um discurso na primavera, quando seu estado e sua nação enfrentavam uma crise sem precedentes, ele anunciou, abre aspas, pegar um método e testá-lo é uma questão de senso comum. Se não funcionar, precisamos admitir isso e tentar outra coisa. Mas, acima de tudo, é preciso tentar. Fecha aspas. O The New York Times rapidamente destroçou o discurso, notando que algo não especificado é tão ruim quanto nada. Enquanto outros líderes eram precisos, corretos, positivos, o governador era indefinido, abstrato, hesitante. Não foi apenas a mídia que criticou sua fala. Aparentemente, um dos próprios conselheiros do governador a descreveu como um ato de estupidez política. É fácil enxergar a atração por um líder confiante que oferece uma visão clara. É fácil enxergar a atração por um líder confiante que oferece uma visão clara, um plano forte e uma previsão definitiva para o futuro. Porém, em tempos de crise, assim como em tempos de prosperidade, precisamos mais de um líder que aceite incertezas, reconheça erros, aprenda com os outros e repense seus planos. Era isso que esse governador oferecia. E os primeiros críticos estavam errados sobre como a abordagem proposta se desdobraria. E não estou me referindo a um discurso declamado durante a pandemia do coronavírus, e o governador não era Andrew Cuomo. A declaração foi feita durante a última vez que o desemprego nos Estados Unidos alcançou índices tão altos, na Grande Depressão. O ano era 1932 e o governador de Nova York era Franklin Delano Roosevelt. A mensagem do tentar outra coisa foi apresentada enquanto o país sofria com a crise, em uma cerimônia de formatura em uma pequena universidade na Geórgia. Na frase mais memorável do discurso, ele argumentou que o país exige experimentos ousados, persistentes. Esse princípio se tornou um marco de sua liderança. Apesar de economistas ainda debaterem quais das reformas resultantes tiraram o país da depressão histórica, o método de tentativa e erro de Roosevelt para formular leis se tornou tão popular que os americanos o elegeram presidente 4 vezes. Em seu discurso, ele não falou como pastor, advogado, nem político. Sua fala tinha o mesmo tipo de humildade confiante que se espera de um cientista. Há muito que não sabemos sobre a comunicação com humildade confiante. Quando não tem conhecimento sobre um assunto complexo, como acabar com uma pandemia ou revigorar uma economia, as pessoas podem se sentir confortáveis em ver seus líderes admitindo o que não sabem hoje e duvidando das declarações que deram ontem. Se elas se sentem mais informadas e o problema for simples, podem desmerecer líderes que reconhecem incertezas e mudam de ideia como quem troca de camisa. Ainda estou curioso sobre qual é o modo mais eficaz para a persuasão. Mas, colocando tudo na balança, prefiro ver um argumento no número de pessoas repensando em voz alta, como Roosevelt fez. O repensamento é valioso e devíamos usá-lo com uma frequência maior. Não importa se estamos lidando com decisões importantes ou com os grandes dilemas de nossos tempos. Questões complexas como pandemias, mudanças climáticas e polarizações políticas exigem uma flexibilidade mental de todos nós. Diante de uma série de ameaças desconhecidas e em evolução, a humildade, a dúvida e a curiosidade, humildade, dúvida e curiosidade são vitais para a descoberta. A experimentação corajosa e persistente pode ser a melhor ferramenta para o repensamento. Todos nós podemos melhorar nossa capacidade de pensar de novo. Seja qual for nossa conclusão, acredito que o mundo seria um lugar melhor se todos encarássemos a vida como cientistas. Estou curioso em saber. Você concorda? E caso discorde,
Que evidências fariam você mudar de ideia? Hã? Ações de impacto. Se você tiver interesse em desenvolver suas habilidades de repensamento, confira minhas 30 principais dicas práticas. Primeiro, repensamento individual. A. Desenvolva o hábito de pensar de novo. Primeiro, pense como um cientista. Quando começar a formar uma opinião, resista à tentação de pregar, advogar ou fazer política. Encare sua nova visão como um palpite ou uma hipótese e teste-a com dados. Assim como os empreendedores que aprenderam a enxergar as estratégias de negócios como experimentos, você vai adquirir agilidade para mudar de direção. Segundo, defina sua identidade em termos de valores, não de opiniões. É mais fácil evitar permanecer apegado a crenças passadas se você não as tornar parte da visão que tem de si mesmo no presente. Encare-se como alguém que valoriza o aprendizado, a flexibilidade mental e a busca por conhecimento. Conforme você formar opiniões, crie lista dos fatores que mudariam suas convicções. Terceiro, busque informações que vão contra as suas crenças. Você pode combater o viés de confirmação, acabar com bolhas e escapar de câmaras de eco se entrar em contato com ideias que desafiam suas concepções. Uma forma fácil de começar a fazer isso é seguir pessoas que fazem você pensar, mesmo que discorde do raciocínio delas. B. Calibre sua confiança. Quarto, cuidado para não ficar preso na montanha da estupidez. Não confunda confiança com competência. O efeito Dunning-Kruger é um bom lembrete de que, quanto melhor você acha que é, maior o risco de estar se superestimando e maior o risco de parar de se aprimorar. Para evitar o excesso de confiança no seu conhecimento, reflita sobre quão bem você consegue explicar aquele assunto. Quinto, aproveite os benefícios da dúvida. Quando você se pegar duvidando de sua competência, reimagine a situação como uma oportunidade de crescimento. Você pode confiar na sua capacidade de aprender, ao mesmo tempo que questiona a sua solução atual para um problema. Saber o que não sabemos é o primeiro passo para alcançar a excelência. Sexto, abrace a alegria de estar errado. Quando descobrir que cometeu um erro, aceite-o como um sinal de que acabou de descobrir algo. Não tenha medo de rir de si mesmo. É melhor se concentrar menos em se autoafirmar e mais em se aprimorar. C. Peça a alguém que questione o seu raciocínio. Sétimo, aprenda algo novo com cada pessoa. Todos sabem mais do que você sobre alguma coisa. Pergunte às pessoas sobre o que elas andam pensando ultimamente e comece uma conversa sobre as ocasiões em que você mudou de ideia no último ano. Oitavo, construa uma rede desafiadora e não apenas uma rede de apoio. É bom ter pessoas que lhe ofereçam apoio, mas você também precisa de críticos que o desafiem. Quem são seus críticos mais minuciosos, hein? Depois que identificá-los, convide-os para questionar seu raciocínio. Para garantir que eles saibam que você está aberto a opiniões diferentes, diga que respeita a posição deles e mostre os pontos em que costumam agregar mais valor. Para garantir que eles saibam que você está aberto a opiniões diferentes, diga que respeita a oposição deles e mostre os pontos em que costumam agregar mais valor. Nono, não tenha medo de conflitos construtivos. Discussões não precisam ser agressivas. Apesar de conflitos pessoais geralmente não levarem a nada, conflitos funcionais podem levar você ao repensamento. Tente encarar discussões como debates. É mais fácil que as pessoas o abordem de forma intelectual e não levem a discordância para o lado pessoal. Segundo, repensamento interpessoal. A. Faça perguntas melhores. 10º, pratique a arte da escuta influente. Quando estamos tentando abrir a mente dos outros, é melhor ouvir do que falar. Como você pode demonstrar interesse em ajudar as pessoas a clarear as próprias opiniões e descobrir os motivos delas para mudar? Um bom jeito é aumentar a proporção entre perguntas e comentários. 10º, questione como e não por quê.
Quando descrevem por quê, as pessoas têm visões extremadas, intensificam seu comprometimento e insistem nele. Quando tentam explicar como, poderiam transformar sua visão em uma realidade. Em geral, elas percebem os limites de sua compreensão e começam a relativizar algumas de suas opiniões. 12º. Pergunte: que evidências fariam você mudar de ideia? Você não pode obrigar ninguém a concordar com o seu raciocínio. É mais eficiente perguntar o que abriria a mente da outra pessoa e então tentar convencê-la de acordo com as regras dela. 13º. Pergunte como as pessoas chegaram àquela opinião. Muitas de nossas convicções, assim como de nossos estereótipos, são arbitrárias. Nós as desenvolvemos sem dados rigorosos ou muita reflexão. Para ajudar as pessoas com o repensamento, incentive-as a refletir sobre como teriam crenças diferentes se tivessem nascido em um outro momento ou em outro lugar. B. Encare divergências como danças e não como batalhas. 14º. Reconheça pontos em comum. Um debate é como uma dança e não uma guerra. Admitir opiniões convergentes não torna você mais fraco, só mostra sua disposição a negociar sobre a verdade, motivando o outro lado a refletir sobre o seu ponto de vista. 15º. Lembre que menos costuma ser mais. Se você apresentar muitos motivos para sustentar o seu raciocínio, a plateia pode ficar na defensiva e rejeitar tudo o que você disser com base nas falas menos convincentes. Em vez de diluir o argumento, atenha-se às informações mais impactantes. 16º. Reforce a liberdade de escolha. Às vezes as pessoas resistem, não por desmerecerem um argumento, mas porque rejeitam a sensação de que alguém está tentando controlar suas decisões. É útil respeitar a autonomia delas, lembrando que podem acreditar no que quiserem. 17º. Converse sobre a conversa. Se as emoções se tornarem exaltadas, tente redirecionar a discussão para o processo. Assim como especialistas em negociações comentam sobre seus sentimentos e testam sua compreensão sobre aquilo que o outro lado sente, você pode fazer progresso ao expressar decepção ou frustração e perguntar à pessoa se ela se sente da mesma forma. 3º. Pensamento coletivo. A. Tenha conversas com mais nuances. 18º. Leve em conta a complexidade de assuntos polêmicos. Toda história tem mais de dois lados. Em vez de tratar assuntos polarizados como dois lados de uma moeda, encare-os sob as muitas lentes de um prisma. Podemos nos tornar mais abertos a novas ideias quando observamos as variações. 19º. Não fuja de limitações e contingências. Reconhecer alegações opostas e resultados conflituosos não sacrifica o interesse ou a credibilidade. Essa é uma forma eficiente de capturar a atenção da plateia, enquanto a incentiva a permanecer interessada. 20º. Amplie seu alcance emocional. Para ter conversas produtivas, não é preciso abandonar sua frustração ou sua indignação. Basta acrescentar a isso um conjunto mais amplo de emoções. Talvez seja bom tentar demonstrar certa curiosidade. Quem sabe até admitir incompreensão ou dúvida. B. Ensine as crianças a repensar. 21º. Tenha uma conversa semanal durante o jantar para desvendar mitos. É mais fácil desmascarar crenças falsas no começo da vida, e essa é uma ótima maneira de ensinar crianças a ficarem à vontade com o repensamento. Escolha um tema diferente a cada semana. Podem ser dinossauros em uma e espaço sideral em outra. E alterne a responsabilidade pela apresentação dos mitos entre os membros da família. 22º. Incentive as crianças a fazer múltiplos rascunhos e pedir a opinião dos outros. A criação de versões diferentes de um desenho ou de uma história pode incentivar as crianças a aprender o valor de revisar suas ideias. Receber feedback dos outros também irá ajudá-las a continuar evoluindo seus padrões. Elas vão aprender a aceitar a confusão e parar de esperar a perfeição na primeira tentativa. 23º.
Pare de perguntar às crianças o que elas querem ser quando crescerem. Elas não precisam se definir em termos de uma carreira. Uma única identidade pode fechar as portas para alternativas. Em vez de tentar limitar as opções, ajude-as a ampliar as possibilidades. Ninguém precisa ser uma coisa só. Podemos ser várias. C. Crie organizações de aprendizado. 24º. Abandone as melhores práticas. A expressão melhores práticas sugere que já alcançamos os processos ideais. Se quisermos que as pessoas continuem repensando sua maneira de trabalhar, é melhor adotarmos a responsabilização por processos e permanecermos buscando práticas melhores. 25º. Crie segurança psicológica. Em culturas de aprendizado, as pessoas sabem que podem questionar e desafiar o status quo sem punições. A segurança psicológica geralmente começa com líderes que transmitem humildade. 26º. Mantenha um placar de repensamento. Não avalie decisões com base apenas nos resultados. Acompanhe como opções diferentes foram cogitadas durante o processo. Um processo ruim com resultado positivo é sorte. Um processo bom com resultado negativo pode ser um experimento inteligente. E D. Permaneça aberto a repensar o futuro. 27º. Jogue fora seu plano para os próximos 10 anos. O que lhe interessava um ano atrás pode ser entediante agora. E o que o confundia ontem pode ser empolgante amanhã. Paixões também podem ser desenvolvidas, não apenas descobertas. Quando planejamos só um passo para o futuro, permanecemos abertos ao repensamento. 28º. Repense suas ações e não apenas seus arredores. A busca pela felicidade pode afastar a própria felicidade. Repense suas ações e não apenas os arredores. A busca pela felicidade pode afastar a própria felicidade. Trocar um conjunto de circunstâncias por outro nem sempre basta. O júbilo pode ir e vir, mas o propósito tem mais chances de durar. A criação de um senso de propósito frequentemente começa com a tomada de atitudes para aprimorar seu aprendizado ou sua contribuição para os outros. 29º. Programe um check-up de vida. É fácil se perder na escalada de compromisso com um caminho que não traz alegria. Assim como você faz check-ups de saúde com médicos, vale a pena marcar um check-up de vida no seu calendário 1 ou 2 vezes por ano. É uma maneira de avaliar o que você está aprendendo, como suas crenças e seus objetivos evoluíram e se seus próximos passos merecem ser repensados. E, finalmente, 30º. Separe um tempo para repensar. Quando consultei minha agenda, notei que estava cheia de atividades. Determinei o objetivo de passar 1 hora por dia repensando e aprendendo. Agora, decidi ir um pouco além. Vou separar um tempo semanal para repensar e desaprender. Consulto minha rede desafiadora e pergunto que ideias e opiniões devo reconsiderar. E por fim, caros ouvintes, ele traz os seus agradecimentos e cita várias pessoas e fala mais algumas coisas. Eu não lerei os agradecimentos deste livro. É só. Ele também traz referências bibliográficas, etc. Ele traz ilustrações e é uma belíssima edição para se ter em mãos, assim como traz extensas notas muitas vezes. Então, o meu trabalho termina por aqui. E caso queiram completá-lo, adquiram este livro e sigam por conta, em seus próprios passos. Muito obrigada por todo o caminho e companhia até aqui. Um abraço.